lá nos dias 31 de janeiro e 7 de fevereiro. Os resultados do Enem 2020, que é quase o Enem 2021 na prática, depois de toda essa mudança, vão ser divulgados a partir de 29 de março. Vamos entender um pouquinho como é que foi a repercussão disso no Congresso Nacional. Está na ponta da linha para conversar com a gente o deputado Pedro Cunha Lima, do PSDB da Paraíba, que é presidente da Comissão de Educação da Câmara. Muito boa noite, deputado. Seja bem-vindo aqui ao Bastidores do Poder. Boa noite, Isabel. Meus cumprimentos à Cris e a todos que nos acompanham para tratar de um tema tão relevante como esse, entre outros tantos que permeiam a agenda da educação no nosso país. Com certeza. Tem muita coisa para a gente conversar por aqui. Eu queria começar com o Enem, deputado, que acabou de sair essa nova data, e imagino que uma coisa que chamou muita atenção foi o fato daquela enquete que tinha sido feita com os estudantes não ter sido respeitada, A gente tinha aí metade dos estudantes fazendo uma defesa de que as provas ocorreriam em maio de 2021 e o governo acabou não respeitando essa vontade da maioria dos estudantes que participou da enquete. Como é que o senhor vê isso, hein? Isso de alguma forma pode atrapalhar? Se tem aí uma disparidade entre o que os estudantes querem e o que o governo está impondo? Atrapalha demais tudo, Chama muita atenção o desgoverno, a incapacidade de articular uma série de ações para poder amenizar o impacto, o duro impacto que vem através em decorrência da pandemia. Inicialmente, você tem uma insistência do MEC que não quer adiar, você não tem uma articulação com os secretários estaduais de educação, com os secretários municipais de educação, você não tem a construção de alternativas. O que mais machuca, Isabel, é você ter uma disparidade de condições de estudo. E o estudante que está sem internet? E o estudante que não tem livro em casa? E o estudante que não consegue, no ambiente da pandemia, dar sequência a seu processo de aprendizagem? Esse estudante está apto para fazer a prova em janeiro? E a consulta civil para quê, afinal? Então, Exatamente. É tudo muito atrapalhado, é tudo muito ruim. A gente não tem uma construção de uma política pública para amenizar esse impacto. A gente tem um país que é cruelmente desigual e que na pandemia aumenta ainda mais essa desigualdade, e um MEC completamente inoperante, sem ministro. E eu digo tudo isso partindo de uma posição de quem quer ajudar, contribuir para que a gente consiga superar os desafios, mas em termos de Enem, como em vários outros pontos, como o Fundeb, o governo falha e falha demais em conduzir esse processo. A gente tem que correr atrás, para encerrar com uma pontuação, a gente tem que correr atrás desse prejuízo que está posto, é preciso chegar junto para poder construir uma travessia de amparo a esses estudantes. O próximo ministro da Educação que chegar, e a gente espera que chegue logo, porque é urgente tudo isso, precisa articular uma série de ações para poder amenizar esse duro impacto. Deputado Pedro Cunha Lima, presidente da Comissão de Educação da Câmara, na avaliação do senhor, qual seria a melhor saída para o Enem? A gente tem essa data de janeiro, mas com impactos significativos, porque o resultado final da prova é lá em março, ou seja, num processo de inscrição, de matrícula, isso já se arrasta quase que na metade do primeiro semestre do ano que vem, com impactos para o ano letivo de 2021. Qual seria na avaliação do senhor, qual seria a melhor alternativa para a prova, justamente tendo em vista o que o senhor citou, essa dificuldade do estudante nesse ano colocar em prática os ensinamentos que ele eventualmente tem tentado absorver, e sem ter capacidade de absorção, porque os meios são diferentes e difíceis para a grande maioria. Primeiro, Cris, entender que pelos erros históricos que nós temos na educação, não existe nada que a gente possa fazer para, de fato, compensar integralmente o dano que a pandemia traz em termos educacionais. Tendo essa compreensão e essa humildade, o máximo que a gente tem que fazer é construir coletivamente, e aí passo 1, chamar esses secretários de educação, chamar os secretários municipais de educação e estaduais, articular com as universidades para saber até que ponto você consegue realizar a prova, Cris, sem comprometer o início do ensino superior para aqueles que obtiverem êxito. É preciso ter uma política específica
para o aluno da educação pública que está concluindo o ensino médio e que já desistiu de fazer o Enem com isso tudo. Tem muita gente que já deixou escapar um sonho, que já deixa de escapar até antes do que isso para muitos estudantes. Então eu preciso ter uma mensagem de dizer que eu vou construir algo, né, para esse estudante. Pode ser uma política pública direcionada no sentido de dar um auxílio mesmo, né? Porque o aluno que tem condições, ele pode não obter êxito no final do ensino médio e tentar de novo, fazendo um cursinho. Tem que ter um cursinho público. É preciso ter essa compreensão de que a gente tem um país que já nega oportunidades para a grande maioria dos estudantes e que na pandemia vai aumentar absurdamente esse direcionamento, né, essa circunstância de não oferecer essa possibilidade de sonhar para os estudantes. Então, é preciso articular com todos os agentes da educação, é preciso chamar o ensino superior à mesa para poder ver até qual seria a data. A decisão está tomada, né? Janeiro, a gente acompanhou isso hoje, mas o que eu enxergaria como algo mais razoável, conversar com o ensino superior para saber até quando a gente poderia fazer essa prova e imediatamente iniciar uma mensagem de estímulo e de que a gente compreende. É o contrário, para tentar resumir e encerrar aqui essa questão, é o contrário, Cris, do que aquela propaganda ridícula que o MEC veiculou dizia, né? Uma propaganda que se dirige para o estudante mais rico, né? A gente está passando por um momento difícil pela internet, pelo livro, estude. Eu lembro que quando eu assisti a essa propaganda, eu não acreditei que era oficial, eu assisti novamente, conferi onde é que eu estava vendo para saber se era real e fiquei de fato abismado, porque a propaganda esquece por completo aquele estudante que está numa situação de vulnerabilidade social. Então teria que ganhar mais tempo, teria que construir políticas públicas e teria que dar uma segunda chance para esse estudante, sobretudo, que conclui o ensino médio, que em boa parte já desistiu de fazer o Enem, o que é uma grande pena, o que é uma tristeza muito grande para o nosso país. Deputado, queria aproveitar a presença do senhor aqui. Na semana que vem temos a expectativa de, enfim, uma votação da PEC que traz aí os recursos para o Fundeb, o Fundo da Educação Básica. Como que está a articulação em torno dessa proposta? O senhor acredita que na semana que vem a Câmara consegue aí, dar o pontapé inicial, mas o pontapé final também, já que é um assunto urgente, né, para a educação, que é a destinação desses recursos para estados e municípios em relação à educação básica? Para que o ouvinte possa se situar nessa conversa, o Fundeb, que é o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica, é responsável por aproximadamente 50% de tudo que é investido na educação básica. A gente está diante de um grave problema. O Fundeb, no atual desenho, tem data para acabar, que é dezembro. Então a gente precisa, com urgência, aprovar esse novo formato do novo Fundeb para que a gente evite essa catástrofe. Eu tenho segurança de que a gente vai conseguir vencer essa etapa, porque de fato seria um cenário de terra arrasada. A gente vem construindo isso há 2 anos de discussão, de debate, ouvindo vários agentes. A gente tem trabalhado isso, inclusive, com a falta de participação do MEC. E isso é uma crítica que precisa ser feita. A gente precisa ter um MEC que cuide da agenda que importa e não dessa loucura de disputa ideológica sem fim. É legítimo ter uma visão ideológica, ideologias são importantes, né, para a vida política de qualquer nação. Agora, eu não posso esquecer uma agenda técnica robusta que é necessária para contornar esse diagnóstico terrível de país por erros históricos, e aí não é erro apenas do governo atual, e a gente está chegando nessa etapa final de votação semana que vem. Eu estou muito otimista, a construção foi feita com o presidente Rodrigo Maia, com a bancada de vários partidos que têm inclusive divergências na visão política e de atuação política. A gente tem uma esperança de que vai prevalecer a curva de crescimento posta no relatório, que vai chegar até 20% e que começa com 12,5%, esse é o mínimo, Isabel. A gente não pode permitir que haja uma negociação para baixo. E aí faço um apelo ao Ministério da Economia, ao governo federal, ao presidente Bolsonaro, que não despreze a educação a ponto de querer diminuir esse percentual, inicialmente de 12,5%, no ano seguinte vai para 15% e por aí vai. Então é fundamental, sobretudo no momento de pandemia também, onde a educação sofre um impacto
terrível. Então eu estou muito otimista, isso foi muito bem construído, a gente vai ter uma reunião na próxima sexta-feira desta semana para alinhar os pontos finais e acredito que a Câmara dará esse importante passo que é aprovar a PEC 15 de 2015 do novo Fundeb. Muito bem, nós conversamos aqui na Rádio Bandeirantes, no Bastidores do Poder, com o deputado Pedro Cunha Lima, presidente da Comissão de Educação da Câmara dos Deputados. Deputado, muito obrigado pela atenção conosco aqui na Rádio Bandeirantes. Até uma próxima. Eu que agradeço. Deixo um forte abraço a todos. Até a próxima.